Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que o novo episódio já saiu. Os tempos estão na descrição para você pular caso já tenha assistido o anterior, ou então você pode assistir do começo caso não tenha assistido. O episódio novo tá destacado como novo na descrição. Aproveite o vídeo porque esse anime tá épico demais. O episódio começa com Tomoshibi Arajin, o nosso protagonista, falando sozinho. O hobby dele é tocar música, e foi aí que alguém chamou ele pra almoçar, e do nada cortou pra um templo, e tinha uns caras lá dentro desse templo enchendo a cara na bebida. Os caras tão mamados, tão na ressaca. Do nada alguma coisa no templo começou a se mexer e existe uma lenda de uma pessoa Honk que foi selada. E assim que os caras ouviram a voz da entidade, todo mundo saiu correndo a milhão. Então é explicado que uma pessoa Honk é quem encontra um coração inabalável. Na Eras do Samurai, tinha quem abandonava a espada e tirava o capacete e transformava o seu próprio corpo em uma arma. Essa pessoa se dedicava a alcançar o ápice do poder. E eles ficaram conhecidos como pessoas Honk, pessoas com um poder inimaginável. Depois disso apareceu um grandalhão delinquente que ia sair na mão com o Matakara. O nome do cara já é Matakara e até parece que eu ia ter coragem de peitar. E essa é uma briga entre a gangue Minato Kai e a Sigma Squad. Esse é o primeiro dia de aula do Arajin e o professor tá explicando como funciona essa escola pra ele. Essa escola é dominada por gangues, mas parece que o Arajin não tá nem aí pra nada. Ele só quer saber se tem alguma gata na sala dele. Chegando na sala tava cheio de membros de gangue, tudo tatuado, cheio de armas. A sala de aula é um caos total, cheio de pichação e bagunça. Parece que tá todo mundo aí fazendo um supletivo. Do nada o Arajin avistou uma gatinha na sala dele e o coração dele já foi a milhão. Ele se sentou perto dela e assim que ele se sentou, ela se apresentou como Jin Mahoro e ela realmente é muito fofa. Assim que ela disse oi pra ele, ele já começou a imaginar como ficaria o nome deles depois de casados. Esse cara é muito gado. A menina só disse oi pra ele. Mas tinha uns caras lá que não tava gostando nada disso. O Matakara esbagaçou o delinquente na porrada. Então tocou o sinal da escola e a Mahoro se levantou pra ir embora, mas antes ela se ajoelhou na frente dele e chamou ele pra ir embora junto com ela. O Arajin tirou a sorte grande. O cara mal chegou na escola e já conseguiu uma gata pra ele. Ela vai esperar ele no portão e ele se ligou de que a primeira vez dele finalmente chegou. É hoje que ele perde a virgindez. Só que uns valentões tentou derrubar ele com a rasteira. Eles perceberam que o Arajin tá muito atiradinho. Ele tá muito mal acostumado. Dois valentões já cercaram ele e vai ser agora que vai começar a verdadeira diversão. Só que ele disse que a comida chinesa era a melhor opção e saiu correndo do nada. Esse cara realmente é muito maluco. Ele tentou dar fuga dos caras, mas já trombou com um Matakara no corredor e parece que esse vai ser o fim dele. É hoje que ele vai pro Vapo. Ele deu azar de trombar com o mais forte. Ele ficou olhando pra cara do Matakara e esse é o fim dele. Só que na verdade o Matakara conhece ele, eles são amigos de infância. Mas ele não tava conhecendo o Matakara porque o maluco cresceu demais, parece que comeu fermento. O moleque ficou gigantesco. Ele era só um nanico e olha o tamanho do homem. Já faz uns 5 anos que eles não se veem. Só que parece que o Arajin não tava muito feliz em ver o seu amigo de infância não. Ele nem queria olhar na cara dele. Só que o Matakara revelou que o Arajin é forte pra caramba, mesmo não parecendo, ele é muito sinistro. De repente o Arajin saiu andando e deixou os caras falando sozinho pra trás. O Matakara não tava entendendo nada. Ele desceu a escada a milhão porque ele não pode perder tempo. Ele tem que se encontrar com a novinha. E assim que ele chegou lá, cadê a mina? Já tinha vazado. Daí mostrou o restaurante e o cara mora dentro de um restaurante. Ele chegou lá todo tristão e uma garotinha queria saber se ele tinha conhecido alguma garota na escola. Essa menina provavelmente é alguma parente dele, mas não se sabe quem é ela. Só que ela tá felizona por ele ter conhecido uma gatinha. E vai começar a novela. O Arajin começou a preparar o rango e esses caras do restaurante são os mesmos que estavam no templo. Lá na escola mostrou a gangue do Sigma. Esses caras realmente são Sigma. E eles têm um líder muito badass, um cara chamado Mahito. Ele tá puto porque o delinquente aí apanhou, mas ele achou o Matakara um cara muito gente boa. Do nada o Mahito deu um chutaço na cara dele. Os caras são Sigma, filhão. Voltando pra novela, é a história de um monge que se apaixona por uma freira. Esse anime é doido. O Arajin tava deitado na cama e tava pensando no Matakara. Na infância, ele viu uns moleque quebrar ele no chute e não fez nada. No outro dia na escola, o Arajin percebeu que a Mahoro não tinha ido pra escola. E ainda assim os caras do fundão tava tramando alguma coisa pra ele. Chegou a hora do rango no intervalo e lá no terraço da escola, a Mahoro tava esperando ele. Ela matou aula hoje. Mas de qualquer maneira, ela veio pra almoçar com o Arajin no terraço. E ela tava toda fofa e perguntou se ele queria virar amigo dela e ele ficou hypadão. Ela chamou ele pra um rolê no sábado também e isso tá com cara de encontro. Lá embaixo, o Matakara tava atrás do Arajin. E meio que os amigos dele não tava botando fé que esse tal de Arajin é forte. Só que o Matakara sabe quem ele é. Ele é forte e corajoso, mas ele não curte muito lutar. Os caras tão loucos pra ver ele lutando. E foi aí que os marginais viram a Mahoro lá em cima do terraço. E eles estão escondendo alguma coisa. O Jin foi até uma loja de pedras pra comprar uma pedra. E ele comprou uma pedra sangue de galinha. Ele tá apaixonado pela Mahoro e vai dar de presente pra ela. Aqueles marginais foram atrás dele e de repente os caras foram parar em um fliperama. E ficaram lá jogando Street Fighter pra passar o tempo. Os caras tava viciadão, jogando que nem os malucos. E foi aí que uns caras começou a chegar lá do nada. Os marginais meteram o pé porque a situação ficou preta. Esses caras são os donos desse fliperama. E eles perceberam que o Arajin não faz parte de nenhuma gangue. Nem da Minato, nem da Sigma. Na real, ele não tem nada a ver com esses caras.
caras, mas é proibido pessoas que não são de gangue entrar nesse fliperama. Agora ele vai tomar um corretivo pra ficar esperto. O Aradin fugiu do fliperama só de cueca, sem roupa, sem nada. O cara tava muito louco, correndo a milhão com os delinquentes atrás dele. Isso foi um plano desses caras pra ver se ele realmente era forte. No meio dessa fuga, eles quase atropelaram um cara que entrou sem querer pra dentro de uma boate. O cara perguntou qual menina ele ia querer hoje e ele disse que ia querer uma tal de Jasmine. E sim, o cara foi lá dar uma macetada. Enquanto isso, o Aradin na fuga. Ele correu tanto que chegou até a entrada do templo. Ele se escondeu dentro do templo. Só que os malucos estão no veneno pra acabar com a vida dele. Lá no templo, ele achou logo um trabuco, logo um 38ão. Ele já apontou a arma pra galera, só que todo mundo acha que é de brinquedo. Quando os caras se aproximaram dele, ele deu só o pipoco. Uma bala começou a ricochetear pela parede e voltou com tudo na cabeça dele. Ele desmaiou e acordou tempo depois. O projétil que saiu da arma ficou cravado na cabeça dele. Começou a sair uma fumaça do projétil e do nada, um furacão começou a aparecer dentro do templo. Esse furacão se transformou em um gênio da lâmpada do nada. Isso daí é um Jin, um gênio. Ele vai conceder um desejo pro Aradin. Quando o gênio olhou pro Aradin, ele percebeu que ele é muito fraquinho. Ele se arrependeu de ter aparecido pro Aradin. E os gênios são as próprias pessoas Honk, as pessoas que conseguiram muito poder. E agora ele vai conceder um desejo, riqueza, honra, poder. Ele pode desejar o que quiser. Foi que ele desejou em perder o cabaço. Mas calma lá, né? O gênio quer que ele pense um pouco mais. Enquanto isso, o gênio vai se fundir com ele. E assim que ele saiu do templo, o gênio ficou seguindo ele no meio da rua. Só que ninguém enxergava o gênio, só ele. Lá no QG da gangue Minato, os caras estavam zoando o Aradin, achando que ele é patético e fraco. Mas o Matacara sabe que ele não gosta muito de se envolver em briga. Em casa, o gênio tava vendo o jornal e percebeu que o mundo tava perdido. Ninguém leva a vida a sério mais. E o Aradin acha que tem um amigo imaginário agora. Ele começou a esculpir o nome da Mahoro em um pedaço de pedra pra dar de presente pra ela. Ele poderia escrever um papel, mas ele quer fazer do jeito mais difícil, dando uma pedra de amor eterno. Ele tá apaixonado. Mas o gênio não tá entendendo nada. Depois disso, ele se arrumou e ficou todo bonitão, todo descolado. Hoje ele vai se encontrar com a Mahoro. Ele vai ao encontro de verdade. Ele vazou de lá com vergonha e chegando no local combinado, ele mandou o gênio ficar quieto e não atrapalhar os planos. Ela chegou toda linda e fofa, e ela já tinha percebido que ele tava falando sozinho. Eles deram um rolezão no parque e até tomaram uma casquinha de sorvete. E o gênio tá mandando ele partir pra cima. O comportamento do Aradin hoje tá muito esquisito. O jeito que ela chupa um sorvete é fenomenal, e ela tá muito feliz. Feliz pelo Aradin ter vindo pra escola dela. Essa menina é muito suspeita. O gênio mandou ele partir pra cima, e agora era a hora. Foi que ele tirou força literalmente do brioco, e assim que ele ia se declarar pra ela, bateu uma dor de barriga e ele começou a passar mal. Ele saiu de lá louco pra soltar um Kages. E sim, ele foi no banheiro liberar o Pelé. Depois voltou pra falar com ela de novo. Eu não confio muito nessa garota, ela tem um comportamento muito esquisito. Ele até entregou a pedra pra ela. Ela achou essa pedra uma parada muito nada a ver. É uma pedra de amor eterno. E assim que ele ia se declarar pra ela, apareceu uma galera andando de kart pelo parque. E em direção a ele tava indo o líder e o vice-líder da Sigma Squad. Eles chegaram lá pra espancar o Aradin na base do soco. Esse cara é o Jin Mahito. Já percebeu que todo mundo tem Jin no sobrenome, né? Ele ia meter o pé com a Mahoro e foi que a Mahoro perguntou se ele lutaria por ela. Na verdade, a Mahoro é a irmãzinha do líder da Sigma Squad, irmã do Mahito. E tudo isso foi planejado por esses delinquentes que só queriam ver o Aradin lutando. Será que ele volta vivo? Eu duvido muito. O Matacara foi correndo pra tentar salvar ele, enquanto isso ele tava tomando uma surra, era só o chute na cara. Ele percebeu que o Mahito realmente ia matar ele de verdade. Vários chutes na costela, uma surra de 10 ele levou sozinho. E a Mahoro tava feliz, parece que ela fez isso só pra chamar a atenção do irmão. Esse moleque aí é a vítima 35, ou seja, o Mahito já mandou 34 pessoas pra vala. Foi que o gênio percebeu que seria um desperdício se fundir com um cara como ele, e decidiu meter o pé. Mas no último momento, o Aradin começou a se levantar, e quando ele ia tomar o golpe final, o gênio perguntou qual que era o verdadeiro desejo dele. O Aradin já se levantou e desejou que queria perder o cabaço. O cara já liberou o Ki, e o gênio ativou o Bushigiri. O Aradin tancou o golpe do Mahito como se não fosse nada. Ele se levantou e deu um soco no bucho do Mahito que mandou ele lá pra casa do chapéu. O cara saiu catando um cavaco que nem bosta. No episódio 2, o Matacara tava correndo pra salvar o Aradin, mas quando ele chegou lá, ele viu o Aradin descendo um socaço no Mahito que fez ele sair voando que nem um pedaço de bosta. Pra ele, isso daí é uma pessoa Honk, um cara que evoluiu e se tornou um ser divino. Mas que papo era esse de perder o cabaço, hein? O certo era ele pedir pra ser o mais forte. Enquanto isso, o Mahito tava caído no chão só o presunto, mas ele se levantou muito nervosão, empolgadaço, e deu um chute no Aradin que mandou ele pra dentro do esgoto. O Matacara saiu correndo e pulou no esgoto pra salvar o Aradin. Enquanto isso, a polícia tava chegando, os cana. E o Mahito tava só com um vergão no estômago. Tava a marca do punho do Aradin cravada no abdômen dele. E agora ele quer trazer o Aradin pra Sigma. Depois disso, mostrou o passado do Matacara. Ele apanhou pra uns delinquentes e o Aradin acordou desse pesadelo. Ele não tá muito lembrado do que aconteceu não, mas ele lembra da Mahoro. A Mahoro foi pra casa. E ele acha que não foi uma boa ideia ter batido no irmão dela. Depois disso, um trombadinha da Minato se encontrou com um trombadinha da Sigma. E o Aradin percebeu que o Matacara tá morando na casa dos pais dele. Um homão desse tamanho não conseguiu a casa própria.
própria. E ele tem um presente que o Arajin deu pra ele quando eles eram crianças. Mas o Arajin não tá nem aí, ele só colocou a roupa dele e deu no pé. E uma cena um tanto quanto suspeita. Quem vê de fora pensa que é outra coisa. O Matakara acha que o Arajin não quer falar com ele porque ele é fraco. E assim que ele meteu o pé, o gênio da lâmpada queria voltar lá pra sair no braço com o Matakara. Mas o Arajin não gosta muito desse papo de lutar. E mais uma vez, aquele velho na porta da boate acabou entrando sem querer. E hoje ele vai querer a Jasmine de novo. Ele não consegue tirar ela da cabeça de jeito nenhum. O gênio então saiu puxando o Arajin pra uma enrascada, porque o gênio na real tá querendo sair na mão com alguém. Mas ele não consegue fazer isso sem o Arajin. Um cara da Minato tocou na bala da cabeça dele e conseguiu ver o gênio. Ele saiu vazado de lá porque ele achou que era um fantasma. Lá no restaurante chinês que o Arajin mora, ele tava tomando um banho. E ele sentiu um poder imenso vindo do corpo dele. O gênio passou o poder pra ele, e esse gênio é uma pessoa Honk, o homem que chegou mais perto de atingir o ápice do poder. Essa cena deles tomando um banho também é um tanto quanto suspeita, mas o gênio quer na verdade é se fundir com eles, e eles vão se tornar um só. Lá no QG da Sigma, a irmãzinha do Mahito queria saber se ele tava bem, ele não tá nem aí pra ela. E chegou uns caras lá também pra trocar uma ideia com o Mahito. Ele deu Magic Kebab pros caras comer, e esse cara veio com as informações privilegiadas. A Minato tá querendo contratar o Arajin, e o Mahito vai contratar o Arajin e o Matakara junto. Eles são casca grossa demais. Foi aí que o Arajin chegou lá no QG da Sigma pra trocar uma ideia com o Mahito. Tinha um monte de cara querendo sair na mão com ele, mas tava todo mundo com medo. Quando ele deu um gritão, todo mundo correu. Mas o Mahito veio correr na milhão atrás dele, enquanto ele tava dando fuga. Nisso daí o membro da Minato foi avisar pro Matakara que o Arajin tá com encosto sinistro. Só porque ele viu o gênio, ele acha que é um encosto. E o plano deles é chamar o Arajin pra gangue da Minato. Só que ninguém quer o Arajin na gangue, mas o Matakara sentiu que o Arajin tava com a força de uma pessoa Honk. Lá na escola, o Matakara trombou com o Mahito andando em um camelo de brinquedo no corredor da escola. Ele avisou que vai chamar o Arajin pra Sigma. Na sala de aula, todo mundo aprontando e ninguém estudando como sempre. Eles estavam estudando sobre Musashi Miyamoto e Sasaki Kojiro. Foi aí que o Arajin percebeu que a Mahoru não veio pra escola. Ele ainda tá caidinho por ela, mas quem atraiu ele pra uma armadilha foi ela mesmo. Ela tava no terraço da escola almoçando e o Arajin chegou lá pra trocar uma ideia com ela, mas ela não tá nem aí pra ele. Ele se desculpou por ter socado o irmão dela, só que ela prometeu que se ele tocar no irmão dela de novo, ele vai morrer. Ela pegou a pedra do amor que ele deu de presente pra ela e jogou no chão. Na real, ela não tá nem aí pro Arajin, ela só gosta do irmão. Ela foi atrás do irmão dela pra eles ir embora juntos e ele tava bem de boa puxando um ronco. E assim que ela ia acordar ele, ela tomou só um socão no queixo pra ficar esperta. A pedra ficou quebrada e o Arajin ficou todo abalado, coitado. Foi que o Matakara começou a escrever uma carta pro irmão dele. Ele tá feliz pelo Arajin estar na mesma escola que ele. Ele quer voltar a treinar com o Arajin pra virar uma pessoa Honk. Esse sempre foi o sonho deles no passado. No outro dia, mais um dia de aula e o gênio da lâmpada só queria lutar. Ele vive pra lutar, mas ele precisa do Arajin pra isso. O Matakara já chamou o Arajin pra fazer parte da gangue Minato, só que a galera da Sigma chegou na escola pra tretar e já começou com um dando cabeçada no outro. O Matakara já foi peitar o vice-líder da Sigma e parece que agora o chicote vai estralar. Alguém vai sair degolado nessa luta. Eles foram pra fora da escola pra se pegarem na porrada, o Matakara já deu uma aquecida e o gênio tá louco pra entrar nessa porradaria também. O Arajin tá querendo fugir e abandonar o seu próprio amigo, mas ele tá com uma puta dor de barriga. O Matakara começou a sair na porrada com o vice-líder da Sigma e o vice-líder tinha uns bons reflexos pra desviar de todos os golpes. Ele não conseguiu acertar nada. Enquanto isso, o Arajin no banheiro. Voltando pro combate, a trocação tava insana, tava sinistra demais. O Matakara deu um chute na cabeça do vice-líder, mas o vice-líder deu uma rasteira nele, mas ele conseguiu dar uma chave de braço no vice-líder. No fim, um deu uma cabeçada na cabeça do outro e assim que o Arajin voltou, o vice-líder foi o primeiro a capotar. A vitória é do Matakara da gangue Minato. Só que o Matakara também sentiu a porrada, e assim que ele ia cair, o Arajin segurou ele. No fim ele ficou bem, mas a cabeça dele ficou toda arregaçada, toda arrebentada. E o Arajin achou o Matakara forte. Ele meteu o pé de lá, mas o Matakara quer que ele entre pra gangue Minato. Eles querem voltar a ser pessoas Honk. Esse era o sonho deles de criança. Depois eles acabaram indo até o QG da gangue Minato pra conversar com o líder. E o próprio líder é muito forte. O Arajin já se levantou e chamou o líder pra sair na mão com ele. Tudo que o Arajin quer é provar que é forte, mas sem bater no Mahito pra poder conquistar a irmãzinha dele. A luta vai começar. O Arajin já entrou no modo Bushigiri e o sonho dele ainda é perder o cabaço. Ele já deu um socaço no estômago do líder que jogou ele na parede. E todo mundo percebeu que o Arajin realmente é forte. Ele não tá pra brincadeira não. Ele é especial. Ele tem a força de uma pessoa Honk. E isso é porque ele nem se fundiu com o gênio ainda. O líder caminhou em direção a ele e deu um golpe nele que jogou ele pra fora do dojo. Só que depois disso ele ficou só com um vergão na barriga. O líder tá apaixonado pelo Arajin. Ele quer o Arajin na gangue agora. Outro dia, o Arajin ainda tava todo arregaçado e mais uma vez o Mahito foi atrás dele. Ele quer que o Arajin entre pra gangue do Sigma. E assim que ele viu a irmãzinha dele implorando pra ele entrar na Sigma, já era. O coração do menino foi perfurado. E o Matakara chegou bem na hora que o Arajin tinha acabado de entrar pra Sigma. Deu muito ruim. No episódio 3, o Arajin tinha acabado de entrar na Sigma por causa de mulher. E o Matakara não tava acreditando no que tava acontecendo. O cara entrou na pior gangue que existe. Além de que ele trocou um amigo por uma garota que nem gosta dele. E agora
agora que ele entrou pra Sigma pra tirar ele de lá só se for a força. O Mahito saiu com ele abraçado de lá e o gênio da lâmpada tá hypadão com tudo que tá acontecendo. E tudo isso é um grande plano obscuro da Mahoru, ela que manipula o Arajin. Mas existem outras gangues, dentre elas tem um cara que fala sozinho, e é óbvio que ele não tá falando sozinho, né? É bem provável que ele também tenha um gênio acompanhando ele, e ele é conhecido como Imperador. Depois disso é explicado que duas gangues fizeram de tudo pra dominar o colégio. Era a Minato contra a gangue Ikki, mas o líder da Minato venceu o líder da Ikki com um único golpe. Quando o destino parecia estar selado, apareceu o Mahito pra colocar fogo no parquinho. Ele virou o novo chefe da Ikki e mudou o nome pra Sigma, e era exatamente isso que um dos membros estava ensinando pro Arajin. Com o Arajin no grupo é a chance perfeita pra Sigma chegar no topo e dominar tudo sem intervenção da Minato. O próprio Genei tá hypadão, porque é outro que só quer ver o circo pegar fogo. O Arajin não tava nem um pouco animado com isso, ele só entrou na Sigma pra pegar mando líder, mas pelo visto ele vai passar a infância toda brigando. Foi que o Mahito apareceu e chamou ele pra dar um rolê. Ele ficou lá dando um rolezão com o Mahito pela cidade e os membros estavam muito putos com ele e com inveja dele também. Agora ele virou o favorito, né? O Mahito recebeu uma ligação porque estavam esperando ele pra um grande evento e ele já tava quase pra chegar. A festa de boas-vindas já tava pronta e vai ser hoje que o Arajin vai encher o caneco. Hoje o Arajin vai viver um monte de sacanagem. Quando ele ouviu isso, ele começou a pensar que seria um encontro com várias mulheres bajulando ele. E agora sim ele ficou animado. Agora sim valeu a pena entrar na Sigma. No meio do caminho tinha uns trombadinhos roubando um membro da Sigma. Os caras espancou o moleque e roubou toda a grana dele. Eles precisam levar essa grana pro Imperador. O Mahito já chegou chutando os caras que nem bosta. E agora esses caras vão se ver com ele. Esses caras são os mesmos que perseguiu o Arajin uns dias atrás. E agora que o Mahito viu essa cena, ele não vai deixar barato. Só que os trombadinhos já puxou a faca que tava atorando no bolso e essa briga pode acabar em morte. Mas os caras tão com tanto medo do Imperador que eles não podem fazer nada. Eles já foram pra cima do Mahito e o Mahito mandou eles voando com um chute no meio da cabeça. O líder da Sigma é forte demais, esse daí não brinca em serviço. Dois caras como esse não são desafios pra ele. E depois de dar uma zoa nos moleques, eles foram embora. Mas ainda assim essa situação tá bem esquisita. A Mahoru também acabou ligando pro Mahito. Ela é apaixonada pelo próprio irmão e ela tá querendo dar um rolê com ele hoje, mas ele desligou o telefone na cara dela. Enquanto ela tava andando, o Matakara já tava esperando ela pra trocar uma ideia. Só que ela tava fingindo que não tava nem vendo ele, ela tava cagando e andando pra ele. Só que ele já logo segurou no braço dela. E isso foi o suficiente pra deixar a mina cabreira, espumando pela boca e entortando barra de ferro. Ela mandou ele soltar e já logo deu um gritão no pé do ouvido dele que quase explodiu os tímpanos do maluco, cê tá é doido. Chegando então na festa da Sigma, hoje é a cerimônia de entrada do Arajin. Todo mundo felizão por conhecer ele, mas na verdade é que todo mundo tava louco pra sair no braço com ele. E como tradição de boas-vindas, eles vão brincar de olhe pra lá, uma brincadeirinha de criança. O vencedor vai ganhar um ano de Magic Kebab. Ele mandou todo mundo se juntar e pra começar todo mundo joga Jokenpô e quem ganha dá um socaço na cara do outro. Mas quem toma o soco não pode virar a cabeça, tem que tancar a porrada senão tá fora. Esse negócio de sacanagem não existe, é soqueiragem. Quem perdeu saiu fora e as regras são simples. É igual um olha pra lá normal, mas a diferença é que rola socaço pelo meio da cara. Os caras ficaram lá jogando e jogando e obviamente os mais fortes iam ficando por último. Quem sobrar vai enfrentar o Arajin. No fim, quando acabou, chegou a vez dele. Ele vai participar logo com os mais fortes que sobraram. O Mahito tá querendo ver qual que é a verdadeira força dele. E na última rodada, ele já começou a implorar pro gênio se fundir com ele. Mas o gênio tá querendo mesmo deixar ele na mão. O adversário do Arajin vai ser logo o vice-líder da Sigma. Ele não tá pra brincadeira não. Quando o gênio viu o nível do adversário dele, o gênio decidiu ajudar. Senão ele ia ficar todo ferrado. E vai começar então. Se o Arajin perder no Jokenpô, ele vai tomar etabefe pelo meio da cara. Assim que foi dada a partida, o Arajin perdeu no Jokenpô, então vai ser ele que vai tomar o soco. O gênio já logo segurou a cabeça dele e o soco do adversário nem tirou o Arajin do lugar. Ainda por cima ele quebrou a mão. A galera tá achando que o crânio do Arajin é de aço e o cara ainda quebrou a mão. O soco desse cara é o suficiente pra quebrar concreto, isso não faz o menor sentido. Agora é a vez do Arajin dar o soco, só que o vice-líder disse que ia no banheiro. Na real ele se retirou de mansinho porque a mão dele tava doendo, só não chorou de vergonha. E agora é a vez do sub-líder. E assim que foi dada a partida, quem ganhou foi o Arajin. Agora é o Arajin que vai dar o soco. Assim que o Arajin enfia a mão na cara dele, ele se distraiu olhando pra baixo da saia das garotas. E ele só encostou a mão na cara do sub-líder. E foi aí que todo mundo percebeu que esse golpe é uma técnica mortal da China, que libera toda a energia do corpo igual uma centrífuga. Eles deram a vitória pro Arajin, porque senão ia matar o cara, né? Mas agora é a vez do Mahito, é a vez do boss final. Esse daí é o líder da parada toda. O gênio tá empolgado pra enfrentar um dos fortes. E assim que o Mahito preparou pra socar a cara dele, o gênio mandou ele mostrar do que ele é feito. Você é um homem ou um rato. Só que a dor de barriga dele atacou bem na hora e ele teve que correr pro banheiro. Quando ele chegou lá, o vice-líder tava só o presunto, arrebentaram com a cara dele. E foi exatamente uma gangue desconhecida que atacou ele. Mas estão colocando a culpa na Minato. Essa gangue desconhecida tava fazendo com que a Minato e a Sigma começassem uma guerra. O Arajin não tava entendendo nada do que tava acontecendo. E só existe um cara capaz de derrotar o vice-líder. E agora estão achando que foi o Matakara que atacou ele. E assim que o Arajin chegou em casa, a Mahoru tava lá comendo no restaurante que ele mora. Ele já tava louco pra sair da Sigma porque não era isso que ele queria. A Mahoru
Mahoro deu só uma tapona no meio da cara dele e mandou ele virar homem. O objetivo da Mahoro é fazer com que o Arajin assuma o lugar do Mahito, então ela quer que o Arajin derrote ele em uma luta, mas isso é um plano muito maquiavélico dela para fazer com que o Mahito saia da gangue e tenha tempo só pra ela. Em casa, o Arajin ficou treinando boxe, ele tá treinando os golpes para poder vencer o Mahito, e ele quer sincronizar mais com o Geno para poder ter mais força. Os dois vão precisar se fundir por completo agora, para que o Arajin tenha o máximo de força possível. Eles ficaram lá tocando uma flauta, porque para se fundir não é fácil, os dois devem estar sincronizados em harmonia. Esse negócio não vai ser nem um pouco fácil. Durante a noite, a Sigma acabou se trombando com a Minato, e vai rolar pancadaria logo de madrugada. Um jurou vingança contra o outro, mas aquela gangue desconhecida apareceu para arrebentar a gangue Minato e colocar a culpa na Sigma também. Na escola tinha uma galera jogando bola no campo, e o Arajin foi obrigado a se alongar junto com o Matakara. Rolou um papo bem constrangedor sobre a infância deles, e o Arajin contou que vai liderar a Sigma, e foi nessa hora que o Matakara descobriu que a Sigma tinha arrebentado os amigos dele. Mas na verdade não foi a Sigma, tudo isso é um plano para colocar as duas gangues uma contra a outra. Dito isso, vai começar a guerra. O Mahito tá muito puto, ele foi direto pro QG da Minato e mandou chamar logo o chefe. Ele quer resolver essa treta de uma vez por todas. No episódio 4, o Mahito já foi logo atrás do Kenichiro. Vai começar uma briga braba entre gangues, entre a Minato e a Sigma. Ele já deu um golpe no chefe, mas o Matakara tancou o golpe, mas tomou um chutaço no peito. O Mahito não é qualquer um. Ninguém sabe o que tá acontecendo, mas na verdade todo mundo tá tretando porque armaram emboscada para que eles guerreassem entre si. Mas nenhum dos dois lados é culpado por nada que aconteceu. Mas um lado acha que o outro é culpado, e por isso vai rolar treta. Já tinha dois caras lá se encarando igual uns malucos, e o membro da Sigma deu só uma cabeçada no membro da Minato que fez ele cair no chão com a cabeça latejando. Assim que ia começar a guerra, o Matakara mandou todo mundo ficar calmo. O Mahito já logo tirou a braçadeira da Minato, que prova que a Minato bateu nos membros dele, e deixou isso no local como parte do aviso. Mas a verdade é que a Minato não fez isso. Eles têm um tratado de nunca guerrear entre si, porque senão vai ter muitas mortes, né? Mas já que a culpa não foi da Minato, o Mahito quer que eles tragam um culpado até amanhã. Se eles não levarem um culpado, vai ser guerra de verdade. O Mahito tá louco para pegar o Kenichiro na porrada, e eles vão resolver isso de uma vez por todas. Esse Mahito tem muito drip, hein? Eles saíram de lá no estilo andando com muito drip, e o Kenichiro ficou putaço. Enquanto isso, o Arajin ainda tava treinando. Ele se lembrou da Mahoro pedindo pra ele derrotar o irmão dela. O plano da Mahoro é que o Mahito seja derrotado e o Arajin assuma a Sigma, e com isso o Mahito vai ter tempo pra ela. Mas ele não pode machucar a cara dele, tem que derrotar sem desfigurar a cara do coitado. Foi aí que o Geno deu a ideia de dar uns bons socos no pé do estômago. O cara tá loucaço, ele não para de treinar nem um minuto. Assim que ele chegou no QG da Sigma, o clima lá tava pesado demais. Tava todo mundo muito lombrado. Então um dos membros revelou que vai começar uma guerra. A coisa tá feia. E a Sigma tá louca pra degolar os caras da Minato. Essa vai ser a maior batalha da humanidade, vai ser um banho de sangue. Só que o Arajin não tá nem aí pra nada. Só o Geno que tá empolgadaço pra cair na mão com todo mundo. E beleza, mano, o Mahito tá pronto pra acertar as contas com o Kenichiro. Lá na casa do Matakara, ele tava planejando uma maneira de acabar com essa guerra. Eles não sabem como vão achar o culpado, mas ninguém entende o motivo do Matakara ser tão pacifista. Tá todo mundo louco pra brigar mesmo, deixa todo mundo brigar, mano. Mostrou o passado do Matakara e ele tava lá chorando pra caramba. E foi nesse dia que o irmão dele abandonou ele e meteu o pé de casa. Depois disso ele ficou sozinho, mas o irmão dele mandou ele virar uma pessoa honk. Pessoas honk são pessoas que atingiram um nível de poder inimaginável, mas pra alcançar esse nível de poder, eles vão ter que treinar muito, hein? E adivinha pra onde o irmão dele foi? Direto pra cadeia, filhão. O cara tava morando em uma sala de prisão vendo o sol nascer quadrado, mas os dias pra ele sair da cadeia já tava contado. Daí beleza, o Matakara pegou o macacão dele e meteu o pé, mas um membro da Minato percebeu que outro membro não tava usando o uniforme da gangue, e ele deu a desculpa de que um corvo levou e saiu voando. O cara se levantou bravo pra pegar os corvos na porrada, mas não foi isso que aconteceu de verdade. Na noite passada, ele tava de boa em um banco de praça lendo revista, até que o Shindo chegou lá, um cara muito suspeito e estranho que é conhecido como Imperador. Ele chegou todo amigável, mas já puxou um chicote e desceu um cacete no membro da Minato, mas o cacete foi dos grandes, meu parceiro, e foi aí que ele pegou a braçadeira dele à força. Mas ele não vai contar isso porque foi humilhante, ele apanhou igual criança. No meio da rua, o Arajin tinha um plano todo arquitetado. Ele percebeu que não vai precisar lutar contra o Mahito, porque se ele vencer a luta contra o Kenichiro, ele vai conseguir tudo que ele queria e vai passar o cargo de líder pro Arajin. E mesmo se ele perder, ele vai mandar o Arajin cuidar da gangue dele. No fim, o Arajin vai ficar com a Mahoro de qualquer jeito. É isso que ele pensa na cabeça dele. O cara é muito gado, tá apaixonado por uma mina que não tá nem aí pra ele. Ele voltou então pra casa todo bobão, só que o Matakara já tava lá esperando ele. Ele foi conversar a sós com o Arajin, e o Arajin tava puto. Ele não gosta quando o Matakara tá por perto, ele fica nervoso. E o Matakara acha que o Arajin é o único que pode impedir o Mahito de iniciar essa guerra. Só que o Arajin não tá nem pra nada, filhão, ele tá pouco se lascando. Ele só quer ficar com a Mahoro no fim das contas, o cara é gado demais. E não se sabe porque o Arajin fica tão puto quando vê o Matakara. Alguma coisa aconteceu no passado, porque no passado eles eram melhores amigos. O Arajin até deu um presentinho pra ele, uma pedra da amizade. Ele tem essas manias mesmo de ficar dando pedra de presente pros outros. E o Matakara ainda quer virar uma pessoa honk junto com o Arajin.
O Arajin ficou puto e expulsou o Matakara da casa dele na empurrada. Daí beleza, ele foi-te embora e o gênio tá querendo saber o que rolou entre os dois no passado, mas isso ainda fica em segredo. Assim que o Matakara chegou em casa, ele percebeu que faltava poucos dias pro irmão dele sair da cadeia. Ele tá se sentindo sozinho, coitado. No outro dia, a Mahoru tava almoçando no terraço e o Arajin chegou lá pra almoçar junto com ela, mas ele não percebe que tá incomodando. Ela tá cagando e andando pra ele, ela não quer papo com ele e não tá nem aí pra nada, mas ele continua insistindo porque é gado demais. Foi aí que ela percebeu que não precisava mais dele, só que o Matakara apareceu de novo pra trocar uma ideia com a Mahoru. Ela não queria papo com ele também, mas o papo era sobre o irmão dela, então ela se interessou. Os dois foram bater um papo a sós e o Arajin ficou só de tocaia, achando que o Matakara ia se declarar pra ela. Tudo que o Matakara quer é que ela ajude a impedir a guerra, só que ela não pode fazer nada porque o Mahito nunca vai escutar ela. Assim que ela ia meter o pé também, ele mandou ela conversar com o Arajin, ele é o único que pode impedir. Ele já segurou ela pelo braço e ela já ia gritar, mas ele deu um cala-te-boca nela. Essa cena tava muito suspeita. O Arajin realmente acha que ele tá dando em cima dela. Quando ela descobriu que o Matakara também tinha irmão, ela decidiu ajudar. Ela voltou pro terraço pra bater um papo com o Arajin e mandou ele impedir o irmão dela. Quando ela fez o símbolo de coração, o cara foi perfurado, não tem por onde correr. Ele vai fazer isso porque ele é muito gado mesmo. Chegou então o dia da guerra, faltava poucos minutos pra ele sair na porrada. O Arajin já tava pronto pra impedir ele, mas ele não conseguia porque tava com medo, né? O cara tá arregando. O Mahito começou a encher o rabo dele de magia kebab e o Mahito já tava era puto. Do outro lado, a gangue Minato já tava pronta pro combate. Hoje vai rolar um banho de sangue. O Kenichiro já apareceu todo sinistrão, emanando uma aura tenebrosa e é hora do acerto de contas. Assim que a gangue caminha em direção ao encontro que vai decretar o verdadeiro líder da parada toda, o membro que teve a braçadeira roubada decidiu contar a verdade. Ele revelou quem tava por trás disso. Mas um dia que o cara tava na frente da boate, quando ele viu o Arajin gordão, ele sem querer caiu lá dentro. E de novo ele quer ver a Jasmine. No meio do caminho de volta pra casa, o Arajin não conseguiu fazer nada, mas ele acabou se trombando com o Imperador. Mas como o Arajin tava puto, ele não ia facilitar pra esse cara. Ele já foi pra cima do Imperador, mas o Imperador desceu a chicotada nele. E o gênio acha que armas é coisa de covarde. Tá na hora de mostrar o quanto o treinamento rendeu. O desejo dele é perder o cabaço. Ele ativou o Bushigiri, ele foi em direção ao Imperador e deu um socão no braço dele e depois um na cara que jogou ele pra longe. Com esse golpe tá tudo resolvido, mas já fazia tempo que ele não sentia essa dor. Ele se levantou como se não fosse nada e adivinha, ele também é um usuário de pessoa Honk. Com isso o episódio acaba e esse anime tá ficando cada vez melhor. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like violento pra fortalecer e também não esquece de se inscrever se não tiver inscrito, fechou? Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.